Então vamos para o tutorial para a construção da nossa Machine Learning. Então aqui nós vamos fazer uma sequência. Para quê? Para poder apresentar uma trilha da construção do algoritmo da regressão logística que a gente está buscando para poder classificar os funcionários que pretendem sair da empresa ou não. Então com isso, a gente tem lá o código que nós fizemos para analisar as probabilidades. E aí nós verificamos no nosso arquivo total qual que era a probabilidade dele ficar, qual que era a probabilidade dele sair, e chegamos nos dois valores. O que nós podemos observar é que está bem desbalanceado, né? Quase 40% não sai da empresa e 60% permanece na empresa. Isso aí pode ser um problema lá na frente quando a gente for construir a nossa Machine Learning. Mas o objetivo é exatamente esse, né? É verificar as condições que nós temos aí para poder fazer a construção desse nosso algoritmo de regressão logística para esse dataset. Então aqui o próximo passo vai ser transformar as variáveis categóricas em numéricas e separar as variáveis independentes das dependentes. Então quem são as categóricas aqui? As categóricas são education, cidade, gênero e se ele ficou afastado ou não do projeto. Então a gente vai ter que transformar isso aí em número. E com relação às variáveis independentes e dependentes, as variáveis independentes nós temos ela aqui chamando de x. Então vão ser essas 8 colunas. E a nossa variável dependente vai ser a y, que é se ele sai ou não da empresa. Então com isso, a gente vai ter a criação da base de treino e teste de x e de y. Então nós vamos ter aqui uma quantidade que nós vamos selecionar do nosso data frame para treino e teste. Mesma coisa para y, treino e teste. Aqui nós vamos usar 25% da base total para poder fazer o teste. E o restante vai ser feito o treino. Lembrando que x vão ser as variáveis independentes e y vai ser a variável dependente, se ele vai sair ou não da empresa. Os números que aparecerem aqui com relação a treino vão ter que ser iguais, né? O que eu tiver para x, eu vou ter para y em relação ao número de linhas. Mesma coisa para o teste. Quantas linhas eu tiver para o teste em x, vai ser o mesmo número de linhas para y. E com isso nós vamos buscar o que? Nós vamos buscar o uso do algoritmo da regressão logística, que nós vamos entrar com as variáveis aqui no nosso classificador e através da função logística, que é essa função aqui, ele vai fazer o cálculo, né, da possibilidade aí dele permanecer na empresa ou não. Então aqui observa que é uma curva que ela está fazendo um cálculo em relação à probabilidade. A partir do ponto meio aqui, a tendência é sair da empresa, que seria o número 1, e abaixo desse meio a tendência é ficar na empresa. Então isso ele vai fazer internamente. Por que ele vai fazer internamente? E a gente não consegue visualizar. Porque ele vai ter que criar vários planos ali. Como nós temos 8 variáveis, para a gente poder enxergar como ficaria o resultado, ficaria impossível, né? Nós teríamos 8 dimensões para poder analisar. Nós só conseguimos chegar em 3 dimensões. Então, com isso, a gente não consegue visualizar a resposta dos pontos que foram gerados através desse estudo. E a partir daí, nós vamos precisar fazer o quê? A geração da matriz de confusão. O que é a geração? O que seria essa matriz de confusão? Ela vai analisar os resultados do algoritmo para poder observar quem são os verdadeiros negativos, quer dizer, fica na empresa 0 e 0. Então, o algoritmo classifica como 0 o que é 0, o que é verdadeiro, o que seria o verdadeiro, né? Ficar na empresa. E aqui seria o positivo e positivo. Seria o 1 e 1. Seria o verdadeiro positivo. Quer dizer, ele sair da empresa. Então o algoritmo consegue classificar o que tem dentro da base como sendo o quê? Como sai da empresa. E aqui nós temos os falsos, né? Falso positivo, que ele seria 0, mas ele foi classificado como 1. E o falso negativo, que ele era 1 e foi classificado como 0. Então essa matriz é uma tabela que ela faz a visualização do desempenho dessa classificação, exatamente como eu falei, né?
dos verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, os falsos positivos e os falsos negativos. Então, com isso a gente consegue compreender o modelo em relação à aplicação. Pelo código vai ficar mais fácil de enxergar o que é isso daí. E tem lá os cálculos que ele vai fazer para nós. Então aqui os cálculos que ele faz o quê? Ele pega os verdadeiros positivos e divide pelo total de positivos aqui. Então, tanto verdadeiros positivos quanto falsos positivos. Isso ele dá o nome de precisão. Então a precisão concentra-se na proporção de instâncias positivas previstas corretamente em relação ao número total de instâncias previstas como positivas. Então tudo que é positivo ele vai fazer essa análise. É particularmente útil quando o custo dos falsos positivos é alto. Esse vai ser o nosso problema com relação à nossa base. Por quê? A nossa base está desbalanceada. Tem muito mais pessoas, muito mais funcionários que ficam na empresa do que saem da empresa. Então isso aqui vai ser importante a gente avaliar. O recall, ele vai pegar lá os verdadeiros positivos e vai dividir pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Então ele é a sensibilidade ou taxa de verdadeiro positivo. Ele calcula a proporção de instâncias positivas previstas corretamente em relação ao número total de instâncias positivas reais. É especialmente importante quando o custo dos falsos negativos é alto. É o caso do nosso data frame também. Que nós temos ali uns falsos, vai aparecer muito falso negativo na análise que a gente vai fazer. E aqui nós vamos para a acurácia. Então a acurácia ele pega os verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos e divide pelo total, né? Falso positivo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo e falso negativo. Então ele calcula a acurácia. Então é a precisão, né, que também é chamada de precisão, é uma métrica comum que calcula a proporção de instâncias previstas corretamente em relação ao número total de instâncias no conjunto de dados. Embora seja uma medida simples, pode não ser adequada quando as classes estão desequilibradas, que é o nosso caso, né? Então aqui ele dá mais duas opções. Ele pede para fazer o quê? Pede para pegar o valor da precisão, multiplicar pelo valor do recall, precisão com recall, e divide pela soma da precisão com recall. O resultado disso ele multiplica por 2. Ele chama isso aí de F1 score. Da mesma forma, ele pega aqui uma análise que ele faz com relação à sensibilidade, né? Então nessa sensibilidade mais a especificidade, divide por 2, ele dá o balanced accuracy. Então seria a acurácia balanceada. Tem outros dois casos aqui que a matriz de confusão que nós vamos gerar no código, ela não vai apresentar esses resultados. Não lembro certamente se ela apresenta esse, mas eu acredito que esse daqui ela não apresenta. Quando eu for mostrar o código, né, na implementação dele, vocês vão perceber que tem esse detalhe aí em que não fica claro se apresenta esse cara. Mas o que interessa para nós são esses caras aqui, ó, Precision, Recall e o Accuracy. Então agora vamos ver o código, como ele vai ficar, para a gente poder chegar nesse caso aqui e entender o que vai ser necessário fazer para poder chegar nessa última etapa do projeto. Então o nosso Colab está aqui. Aconselho fazer o quê? O início do Colab é o mesmo. Então eu aconselho fazer um novo Colab, tá? Até a parte em que nós carregamos a base de dados e fizemos aquela eliminação dos duplicados. Então isso aqui foi o início que nós fizemos, né? Então aqui nós verificamos o tamanho, depois nós fomos avaliar ali as informações, os valores duplicados, depois eliminamos os valores duplicados, né, através desse drop aqui, e chegamos aqui. Então a partir daqui, nós podemos pegar toda aquela análise exploratória que nós fizemos, deixá-la de lado, e construir um modelo da Machine Learning a partir desta linha do código, tá? Então aqui na linha do código eu coloquei o que? Eu coloquei a Machine Learning, onde eu vou importar as bibliotecas para essa Machine Learning. Então, transformar variáveis categóricas em numéricas. A gente vai usar aqui o Label Encoder, que é uma biblioteca específica para poder fazer a transformação do que é categórico em número. Depois, nós vamos importar aqui, ó,
o train test split, em que ele vai dividir para nós, como eu tinha falado anteriormente, a base, né, entre treino e teste. Depois, a verificação do acerto ou erro da machine learning, que seria a parte da matriz de confusão. Então a gente vai buscar lá o classification report, o accuracy score e o confusion metrics. Nós vamos importar a biblioteca da logistic regression, que vai ser o nosso algoritmo que nós escolhemos para poder fazer esse trabalho. Aqui nós vamos buscar nesse Yellow Brick Classifier a matriz de confusão efetiva para a gente poder avaliar os resultados. E por fim nós vamos buscar uma biblioteca que é a biblioteca de validação cruzada, que ela vai servir para quê? Para a gente poder avaliar como os dados foram trabalhados dentro dessa biblioteca, ou melhor, dentro dessa machine learning. Então aqui, fazendo aí a importação dessas bibliotecas, aí nós vamos vir aqui no pré-processamento desses dados, que é o que? Transformar as variáveis categóricas em numéricas. Observa que aqui eu estou puxando o label encoder, que eu fiz a importação dele aqui em cima, criei uma variável que eu chamei de LE, label encoder. Aí eu vou nas colunas que eu quero transformar, que seria Education, City, Gender e Everbind. Então essas 4 colunas nós queremos transformar de categóricas para numéricas. Só lembrando, né? Ó, categórico, categórico, categórico e categórico. A gente vai transformar tudo isso aqui em número. Então como que ele vai fazer isso aí? A gente vai rodar esse cara aqui e observa que ele já faz a transformação no Education, cidade, gênero e se ficou afastado ou não do projeto. Então, ele transformou aqui em 0, 1 e 2, aqui também em 0, 1 e 2, aqui em 0, 1 e aqui em 0, 1. Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos criar a base de dados de treino e de testes. Como eu falei, as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Então, nas variáveis independentes aqui nós estamos chamando de x, e as dependentes nós estamos chamando de y. Então ele vai fazer em x, ele vai retirar a coluna live or not. Ele vai criar um data frame chamado x, independente. E para a variável y, ele só vai aproveitar a coluna live or not, que seria sai ou não sai da empresa. E a partir daí ele vai criar as variáveis de treino, ó, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Como que ele vai fazer isso? Com esse cara aqui, ó, train test split. Essa biblioteca, onde ele vai pegar os valores de x que nós definimos aqui, os valores de y que nós definimos aqui, e 25% ele vai destinar para fazer teste. Então vamos rodar esse cara aqui, vamos ver como é que está o x-shape. Observa que é 2764, 8 colunas. O x ele vai mostrar para nós aqui, ó, total, né? O y-shape ele vai pegar só aquela coluna do live or not, por isso que ele aparece só aqui 2764, que tem que bater com esse resultado, né? Não pode ser diferente. O valor do y é só live or not, né? 0 ou 1, então pode ver, ó, live or not. A parte do treino, xtraininfo, ele pegou 2073 valores para fazer treino e pegou 2073 valores de y para fazer o treino. Então, este cara tem que bater com este cara. Parte do teste, se a gente for fazer a mesma coisa, aqui, ó, xtest.info, ele vai mostrar para nós quantos valores a gente pegou para poder fazer aqui, tanto x quanto y. Então, xtest.info, pode ver que ele pegou aqui 691 valores, ytest.info 691 valores. Então tá batendo. Eu quero ver quem são esses caras. É só você digitar aqui, né? Xtrain. Ele vai trazer os valores de x. Só que aqui não é. Aqui é desse jeito. Então aqui ele vai trazer os valores do treino. Ó, pode ver que tá tudo aleatório, né? Se a gente quiser ver aqui o ytrain, ou melhor, o xtest, então ele vai trazer os valores também na forma aleatória, diferente do que tem na base de treino, tá? Criar o modelo. Então aqui faz parte do checkpoint, tá? Então aqui, como que a gente cria esse modelo? A gente buscou a biblioteca de regressão logística,
A gente vai definir aqui, para ele poder sempre repetir o mesmo resultado aqui, por isso que eu coloquei random state 1. Máximo de iterações seriam um parâmetro que a gente tem que avaliar, se ele melhora ou não melhora o resultado do algoritmo. Penalidade. Penalidade é exatamente um caso que está associado a esse outro parâmetro aqui, que seria o solver. Por isso que eu coloquei. A avaliação do checkpoint 3 vai ser feita em cima disso. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de solver. O padrão é o LBFGS. Penalty, nós temos 3 tipos de penalty e um caso aqui que não usa nenhum, mas o padrão é o L2. A escolha do algoritmo depende da penalidade escolhida, penalidades suportadas pelo solucionador. Então aqui eu coloquei, né, ó, LBFGS ou usa o L2 ou não usa nada. Libilinear, pode usar o L1 e o L2. Newton-CG, pode usar o L2 ou pode usar nenhum. Newton-Cholesky, pode usar o L2, pode usar nenhum. SAG, L2 ou nenhum. Saga, ele pode usar qualquer um ou nenhum. A ideia é o quê? Eu vou simular aqui só para poder mostrar como é que fica usando aqui ó, o L2, que é o padrão, né? E o LBFGS também, que é o padrão do solver. As outras variáveis, se você quiser alterar, por exemplo, aqui aumentar o número de iterações, mexer com esse valor do C aqui, que é um valor que pode melhorar ou pode piorar o algoritmo, pode ser feito. Mas o que é importante, vocês vão fazer a modificação do solver e do penalty, com o que está definido aqui. Então eu estou simulando com LBFGS. Vocês vão ter que simular com libilinear, Newton-CG, Newton-Cholesky, SAG e Saga e ver qual deles é o melhor nesse caso. Tá? Então aqui eu estou simulando, então eu criei um modelo, Logistic Regression, com os parâmetros já definidos aqui em cima. Quem vai ser feito esse modelo? Ele vai pegar o treino, X-treino e Y-treino. Então ele vai treinar a partir desses caras. Já foi feito o treino aqui. Então vamos ver o que ele vai prever. Então para ele poder prever, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o X-teste, jogar dentro do modelo que nós criamos aqui em cima. Pode ver que é model.fit, então seria treino. Agora a gente vai fazer o modo.predict, que ele vai fazer a previsão. E vai gerar o YPRED. O YPRED seria o quê? O que ele classifica de acordo com o que ele tem de variável. Tá? Então aqui, por exemplo, o primeiro dele é 0, o segundo dele é 0, o terceiro é 1. Se a gente pegar o Y-teste verdadeiro, a gente vai ver o que? O primeiro é 0, o segundo é 0, então o primeiro e o segundo ele acertou. O terceiro ele já errou, que o terceiro ele falou que é 1. O quarto ele falou que era 0, e aqui está como 1. O quinto ele acertou, ele falou que era 0, e aqui também está como 0. Então, essa ideia, né, é que ele está montando a partir do quê? A partir do que ele treinou. E agora a gente vai conseguir observar na matriz de confusão. Então, o que é a matriz de confusão? Ele vai dar a quantidade ali na acurácia, que a gente viu lá no slide, né? O que é a accuracy. Então, ele está dando uma acurácia ali de 65,12. É muito baixa. Por isso que eu estou falando que é importante para esse checkpoint aqui, o que vai valer para esse checkpoint aqui, é a alteração desses caras aqui, dentro do solver e do penalty, para poder ver qual deles vai sair melhor. Vamos imprimir a matriz de confusão. Então a matriz de confusão do teste, o que era 0 ele classificou como 0, 348. O que era 1 ele classificou como 1, 102. O que era 0 ele classificou como 1, 83. E o que era 1 ele classificou como 0, 158. Agora nós podemos imprimir aqui o Classification Report, que é exatamente aquilo que eu havia mostrado no slide, onde ele traz ali a Precision, o Recall, o F1 Score. Então, de acordo com o que for gerado aqui, para cada um dos solvers, ver a diferença que vai aparecer nesse relatório aqui, né, de classificação. Aí nós vamos gerar um mapa de calor do treino, para ver como que ele treinou. Então pode ver que ele treinou aqui, o que era 0 ele classificou como 0, 1047. O que era 0 ele classificou como 1, 198, então aqui ele errou. O que era 1 ele classificou como 0, 508.
ele errou também, e o que era 1 ele classificou como 1,320. Então pode ver que aqui, na base, tem muito mais funcionários que ficam do que saem. Então por isso aqui pode ser um problema, no caso do nosso algoritmo aí, né, da aplicação dele. Por isso que é bom avaliar a accuracy, precision e o F1 score, de acordo com o que está aqui, e também o recall para cada um dos solvers, para ver qual deles se sai melhor. Agora a gente vai fazer o mapa de calor do teste, que ele, a partir do que ele treinou, foi o que ele testou, né? Então, aqui é o código para o teste, exatamente aquilo que estava lá em cima, né? 348.00, 102, 1 e 1. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma validação cruzada. Por que uma validação cruzada? Ele pegou 75% dos valores, mas ele não fez uma mistura aí. Então a validação cruzada, o que ela faz? Ela faz uma mistura dos dados. Então ele pega 75% dos valores, porém ele vai criar 30 grupos dentro desses 75% dos valores. E todos aleatórios. Então aqui, ó, a gente vai fazer essa validação cruzada usando o modelo que nós calculamos, ó, e ele vai calcular uma acurácia média ali, ó, através disso. Ó, chegou em 65,94. Então, o que você alterar lá em cima, você vai ter que também fazer a mesma coisa aqui embaixo. Porque aqui nós usamos, ó, LBFGS, a mesma coisa, o Penalty L2. Então, para cada um dos solvers, nesse checkpoint 3, esta linha de comando também vai ter que ser alterada para poder fazer a comparação em termos da acurácia média, né? Agora nós vamos mostrar os resultados aqui da regressão. Então ele vai criar um for aqui desses 30 splits que ele criou, né, dessa mistura aí que ele fez, e vai mostrar para nós todos eles. Então, a mesma coisa, observa que aqui também entra lá o Logistic Regression. Aqui eu coloquei modelo, aqui eu coloquei como LR. Mas também pode colocar aqui como modelo para poder facilitar, né? Então ele vai fazer 30 vezes a simulação. Ele vai demorar um pouquinho para poder fazer isso, né? Porque ele vai ter que misturar todos aqueles valores dentro da base que ele fez ali como treino, para poder observar qual é o desempenho do algoritmo. Então, isso daí ele vai gerar ali os resultados, e a partir desses resultados a gente vai ver como que foi o desempenho do algoritmo, se manteve ali em torno, né, daqueles 60 e poucos por 65% que a gente viu. Ele já está apontando ali como 65,94, né? Agora vamos ver como é que foi o desempenho para cada um deles, de acordo com essa mistura que ele está fazendo aqui. Então aqui você pode chamar até de model também, tá? Eu vou mudar aqui o nome para model, para ficar mais fácil e não ficar uma coisa diferente do que a gente viu, tá? Então essa mudança vai ser feita aqui. Então o que alterar aqui, vai alterar aqui também, e vai alterar lá em cima. Então são 3 linhas que vão precisar de alterações. Criação do modelo lá em cima, depois a criação do modelo na validação cruzada e os resultados dessa validação cruzada. Então eu já estou até alterando aqui, ó, para model. Então, model, e aqui também é, cadê? Model, aqui embaixo. Então, com isso, ele vai gerar para nós ali, ó, os resultados de todas as 30 iterações. Então é isso, fazer a comparação através desse modelo que nós criamos aqui e ver qual dos solvers é melhor, qual é a condição do solver usando o melhor penalty aí no caso, para poder gerar um resultado melhor aqui. Então a base foi afetada exatamente por quê? Por ela estar desbalanceada. A gente não consegue melhorar esses resultados utilizando a regressão logística. Tá legal? Então é isso aí que vai ficar para o nosso checkpoint 3.